São 7h32. O jornalista Beto Almeida, Carlos Silva, nos trouxe essas informações sobre o novo decreto assinado pelo governador Camilo Santana, impondo restrições à realização de eventos, principalmente em área fechada, para evitar a propagação da Covid-19. Temos nos últimos dias registros sobre novos casos de coronavírus, tanto no Ceará, na região metropolitana de Fortaleza, no interior do estado, quanto em outros estados brasileiros. Cresce a preocupação na área da saúde sobre o que alguns especialistas na área sanitária chamam de uma nova onda da Covid-19. Aqui no Ceará, há uma resistência para se incorporar essa expressão à agenda das autoridades da saúde, mas a realidade é que os hospitais públicos e particulares estão recebendo um número maior ainda de pessoas que se queixam de sintomas de gripe, que acabam tendo a testagem positiva para a Covid-19. O decreto, como disse o Carlos Silva, jornalista Beto Almeida, faz restrições a, por exemplo, realização de eventos em área fechada, mas ao mesmo tempo tem a liberação de aulas presenciais para novas faixas de ensino. Ao mesmo tempo, nesse contexto da pandemia da Covid-19, temos ainda mais aglomerações em eventos políticos na campanha eleitoral no interior e na região metropolitana de Fortaleza. Luciano de Oliveira, olha só, essa nova realidade vivida pelo Ceará, inclusive o governo do estado, ao baixar esse novo decreto, ele também nega que nós estejamos em vias de uma segunda onda de Covid, mas sinaliza claramente a preocupação quando determina, por exemplo, que os eventos fechados não sejam 200. Há um recuo aí para 100 pessoas, mostrando também e muito claro que há uma preocupação com relação, dizendo, à segurança de quem hoje está participando de eventos fechados como casamentos, como reuniões profissionais, em congressos, enfim, situações que possam proliferar a possibilidade de infecção pelo coronavírus. Só que, para além disso, o governador Camilo Santana, dizendo, está preocupado também com os grandes eventos de campanha que continuam sendo realizados no interior do estado, mesmo com todas as recomendações em contrário. E aí, não entra só a recomendação. Agora, o próprio Ministério Público Eleitoral está, a cada início de semana, fazendo o levantamento dos excessos cometidos no interior, principalmente durante o fim de semana. Hoje, por exemplo, o Ministério Público Eleitoral ainda vai fechar esse balanço do que foram as festas, as arrastões, as motoatas, o que foi realizado no interior e que tipo de situação acabou gerando para os candidatos e, logicamente, para os eleitores. O Ministério Público vai ter muito trabalho daqui para lá. Vem tendo muito trabalho, jornalista Beto Almeida, mas parece que essas iniciativas acabam sendo um pouco infrutíferas em função do quantitativo de eventos que estão sendo realizados em cidades do interior do Ceará. E agora, há 20 dias da eleição, do primeiro turno das eleições municipais, a sensação que fica, Beto Almeida, para quem acompanha os bastidores da campanha eleitoral, é que não vai ter essa história, Beto Almeida, de desaceleração da campanha. Os candidatos não vão obedecer regras sanitárias, não estão nem aí para essas recomendações da área de saúde, porque querem garantir o voto, e para fazê-lo é preciso apertar a mão ou olhar olho no olho dos eleitores. Sem essa movimentação, eles consideram que a campanha ou que a disputa estará sendo perdida. Daí então, Beto Almeida, daqui para frente, o Ministério Público Eleitoral pode até ampliar as ações, entrar com pedidos na Justiça Eleitoral para os candidatos que desobedecerem às regras sanitárias serem punidos com multas pesadas, mas mesmo assim, para alguns, a consciência não acompanha esse raciocínio, essa imposição da Justiça Eleitoral, e ao mesmo tempo, para outros, fica aquele sentimento: é melhor pagar uma multa de 100 mil reais e garantir 10 votos, 15 votos e ganhar a eleição. Esse é o ponto, Luciano, porque olha só, o Ministério Público Eleitoral já abriu pelo menos 20 procedimentos investigativos em cidades que descumprem e vem descumprindo de forma descarada os procedimentos sanitários determinados de combate à Covid. Só
que ainda, para complicar, dentro desses municípios, ainda tem aqueles, Gino, que já tinham assinado acordos para evitar esse tipo de aglomeração. É o que você diz, não dá, os candidatos estão avaliando a seguinte condição: olha, entre fazer e ser multado e não fazer e correr o risco de perder votos, eles preferem fazer e ser multado. Então você tem razão quando você diz o seguinte: a tendência agora é esse tipo de ato se ocorrer com muito mais frequência, mesmo contrariando as determinações, as normas sanitárias e o próprio Ministério Público Eleitoral. Não tenha dúvida disso. Olha, Luciano, essa história, eu continuo afirmando aqui, essa história de que nós iríamos ter uma eleição, que a eleição iria ser muito em cima de rede social, que na realidade as eleições tinham que ser realizadas porque comprometiam a democracia, tá aí o resultado. A gente está acompanhando isso agora, era previsível, então não vai, infelizmente, apesar da recomendação, apesar do esforço, apesar das medidas tomadas, não vai reduzir esse tipo de ação, de ato político com aglomeração no interior do estado do Ceará. São 7h38. O calendário das eleições municipais tem muitas etapas nesta semana a serem cumpridas pelos candidatos e pelos partidos. E na região da Ibiapaba, em Guaraciaba do Norte, tem mudança na disputa eleitoral com substituição de candidato, como conta o Carlos Alberto. Mudança na corrida pela Prefeitura de Guaraciaba do Norte, na região da Ibiapaba. O ex-prefeito Dr. Egberto Martins, que administrou o município por 4 mandatos e neste ano concorria à sucessão municipal pelo PSB, foi substituído nesse final de semana pelo filho, Egberto Filho, após ter a candidatura impugnada. Egberto Martins chegou a contestar a impugnação, mas após avaliar o quadro político eleitoral, optou pela renúncia. A perda de prazo na defesa de uma ação movida pela Justiça Comum e referente a atos administrativos na Prefeitura de Guaraciaba do Norte o deixou inelegível. Egberto Filho assume a candidatura a 20 dias do primeiro turno da eleição. O empresário Luiz Nazareno de Oliveira Fernandes, o Nazareno do Cartório, é o novo candidato a vice na chapa. Ele também é do PSB. O ex-prefeito Egberto Martins já antecipou que permanecerá no município para manter a agenda da campanha do filho, que concorre à prefeitura contra o atual prefeito Adail Machado, do MDB, e o candidato do PSL, Marcelo Marques. Pelo calendário das eleições municipais, hoje é o último dia para o pedido de substituição de candidatos para os cargos majoritários e proporcionais, exceto em caso de falecimento, caso em que poderá ser efetivado após esta data, observado em qualquer situação o prazo de até 10 dias contados do fato. Com informações dos bastidores das eleições municipais, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. São 7h40 e ainda sobre o calendário eleitoral, quem chega com outras informações é o Carlos Silva. A segunda-feira é marcada por uma agenda intensa no calendário das eleições municipais, principalmente para os partidos, coligações e candidatos. Hoje, por exemplo, é a data em que todos os pedidos de registro de candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador, inclusive os impugnados e os respectivos recursos, devem estar julgados. Hoje é o último dia para o pedido de substituição de candidatos para os cargos majoritários e proporcionais, exceto em caso de falecimento, e também para os partidos políticos ou as coligações comunicarem à Justiça Eleitoral as anulações de deliberações dos atos decorrentes de convenção partidária. A agenda do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, fixou o dia 26 de outubro como último dia para os tribunais regionais eleitorais informarem, em edital e mediante divulgação dos respectivos sítios eletrônicos na internet, o local onde será realizada a auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas. E, por fim, termina nesta segunda-feira o prazo para que os sistemas eleitorais e os programas de verificação desenvolvidos pelas entidades fiscalizadoras sejam lacrados mediante apresentação, compilação, assinatura digital e guarda das mídias pelo Tribunal Superior Eleitoral em cerimônia de assinatura digital e lacração dos sistemas, podendo ser impugnados
no prazo de 5 dias contados do seu encerramento. Com informações sobre o calendário das eleições municipais, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Beneficiários do auxílio emergencial e do Bolsa Família doam quase 24 milhões de reais para caridades nas eleições deste ano. De volta ao Alerta Geral, Carlos Alberto. As investigações das denúncias sobre possível uso de pessoas sem renda como doadoras da campanha eleitoral de 2018 não foram suficientes para inibir que neste ano o mesmo crime se repetisse. Esse, pelo menos, é o cenário envolvendo mais de 23 mil beneficiários do auxílio emergencial e do Bolsa Família. De acordo com informações publicadas nesse domingo pelo jornal O Globo, a partir do cruzamento de informações do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e do Ministério da Cidadania, os CPFs dos beneficiários de programas sociais que aparecem como doadores deram quase 23,8 milhões a candidatos a prefeito e a vereador. Centenas desses doadores estão nos municípios do Ceará. O levantamento considera os repasses de 13,2 milhões em doações financeiras e 10,6 milhões das chamadas doações estimadas, aquelas em que as pessoas contribuem com algum tipo de material ou serviço e calculam quanto custariam uma faxina ou a pintura de um comitê de campanha, por exemplo. Um registro importante: a doação não é irregular, desde que não ultrapasse 10% da renda do ano anterior declarada no Imposto de Renda à Pessoa Física. Quem receber doação ilegal poderá ter o registro cassado pela Justiça Eleitoral. Com informações dos bastidores da campanha eleitoral, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Para finalizar o bate-papo político, essas doações, jornalista Beto Almeida, não significam que são ilegais, mas tem um teto e exigências impostas pela Justiça Eleitoral para cada cidadão, cada cidadã fazer uma doação como pessoa física na campanha eleitoral. De fato, não é irregular. A lei permite, como disse aí o Carlos Silva, desde que não ultrapasse 10% da renda do ano anterior. No entanto, a gente tem que ver o seguinte: se comprovada a falta, né, de capacidade econômica, ou seja, de poder aquisitivo dos doadores que estão inscritos no cadastro do Bolsa Família ou mesmo no auxílio emergencial, aí, Luzenor, isso vai trazer problema para esses candidatos. Porque, vamos lá, imagine você o seguinte: olha só, uma pessoa que está inscrita no auxílio emergencial, que recebeu os seus R$600 como parcela, mesmo que tenha recebido todas as parcelas, vamos combinar que essa pessoa não está, ou pelo menos a gente avalia que não está em condições de fazer doação nenhuma a candidato. Do mesmo jeito, o pessoal que está inscrito no Bolsa Família. Uma ou observação, quem está inscrito, Beto, e recebeu esse benefício, não precisa desse benefício, e aí ele precisa ser cortado, ou o candidato acabou utilizando e fazendo dessa pessoa um laranja. Beto Almeida, por exemplo, uma pessoa que recebe o auxílio emergencial, provavelmente poucas estarão em condições de doarem dinheiro à campanha eleitoral deste ano. Condições do ponto de vista econômico e financeiro. Do ponto de vista legal, elas podem estar aptas a doar, porque essa doação, esse percentual de 10% da renda, é com base no que o doador, a doadora, recebeu no ano anterior, ou seja, em 2019. Quanto aos beneficiários do Bolsa Família, aí sim, é mais pouco provável, Beto Almeida, que alguém que receba o Bolsa Família tenha iniciativa, a boa vontade de doar dinheiro a caridades. Afinal, quem recebe o Bolsa Família, vamos supor, uma média mensal de R$250 em 2019, vai somar ao longo do ano R$3.000. Tirar R$300 para doar a um candidato a vereador, a um candidato a prefeito, essa generosidade não existe. Não existe. Ela, na realidade, se existir, compromete a sobrevivência de quem recebe e de quem está inscrito num programa social, como é o caso do Bolsa Família, porque ele é feito para suprir a carência, a dificuldade para a manutenção básica de uma família. Então você abrir mão de, por exemplo, R$300 para você doar para uma campanha política é algo que eu diria no mínimo improvável. Então isso vai acabar gerando problemas, porque já houve caso de candidatos que tiveram suas candidaturas cassadas por isso, Luzenor.
7h47, final da nossa conversa hoje no Bate-Papo Político. A você, jornalista Beto Almeida, um bom início de semana, uma boa segunda-feira. Um bom dia a todos e até amanhã. A você, ouvinte internauta, o nosso grande abraço.